Olha, que bom que você está conosco hoje. As pessoas não têm entendido muito bem como não vivem nas suas famílias um caso de bullying, banalizam. E o caso é sério. As pessoas que sofrem o bullying têm marcas para toda a vida. As famílias dessas pessoas que sofrem o bullying sofrem junto. Então é interessante que nós entendamos o que é o bullying e sejamos assim ferrenhos na luta contra o bullying. E por isso nós trouxemos o bullying hoje como tema de conversa, porque nas escolas, nos condomínios, em outros lugares onde crianças e adolescentes se juntam, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes não é só amizade. Então, por isso eu, com muito carinho, recebo aqui a Cristiane Saca. Muito obrigada por estar conosco, Cristiane. É a presidente da ONG O Bullying Não Tem Graça, e não tem mesmo. Não. Escolheram muito bem o nome. E a outra, que faz parte também, você também é fundadora da ONG, né? Aqui está para mim as duas fundadoras, sim, é isso, perfeito, né? A Miriam, deixa eu tentar falar. Arnett. Acertei? Arnett. Acertou. Acertou. Que delícia, acertei, nem acredito. E é assistente social da ONG, O Bullying Não Tem Graça. Então eu gostaria muito que nós pudéssemos entender, explicar, na verdade, para que as pessoas entendam primeiro o que é o bullying. Então são as duas muito bem-vindas. Muito obrigada. Bom, primeiro agradeço a Deus por estarmos aqui. Esse é um assunto que tomou contato com a nossa família no começo desse ano, e a gente estar aqui hoje podendo falar da nossa experiência e de tudo que a gente vem aprendendo com esse assunto para poder ajudar outras famílias, outras crianças, outros adolescentes, é um prazer maravilhoso. Então agradeço a Deus, agradeço a você, Rita, a TV Século XXI, por a gente poder estar aqui. Essa produção é maravilhosa, elas encontram os temas mais diversificados, porque também vou falar uma coisa para você, Cristiane, a confiança em Deus é grande. Deus nos deu vocês de bandeja, assim, olha, precisa falar sobre isso, e a gente pegou, então é uma troca boa, nós também somos gratos a Deus por vocês estarem aqui. Obrigada, obrigada. Bom, o bullying, na realidade, ele aparece na nossa família, e eu vou aproveitar da ocorrência para dizer o que acontece. Então, o bullying não é uma violência isolada, acontece um xingamento. Ele é uma ocorrência sistêmica, então que a criança ela sofre uma vez, 2 vezes, 3 vezes, em grupo ou não, mas existe uma espécie de perseguição daquela criança. Infelizmente, a gente toma contato com esse assunto, e você muito clara, talvez eu banalizei o assunto até isso entrar na nossa família. E à medida que aquilo entra na nossa família, a gente percebe o quanto o assunto é importante sobre vários aspectos, e não só da vítima. Tanto que a ONG, ela não tem o foco na vítima, ou na denúncia, ou em buscar canais que você trate o assunto de uma maneira agressiva. A gente aprendeu que no final todos nós precisamos de ajuda. Os pais precisam, as crianças vítimas, os agressores precisam, as escolas. Então a ONG ela vem para suportar um tema de violência constante, sem as ações e as ferramentas adequadas para que seja tratado profundamente e eliminado. É um assunto que vem crescendo de uma maneira demasiada. A gente vê o governo buscando soluções através de instrumentos de lei. A gente tem uma lei inicial em 2016, que é a 13.185, que tem um objetivo das escolas se prepararem para o assunto. E a gente vê vários materiais, mas os materiais são feitos de uma maneira maravilhosa, mas de maneira muito pontual. E a gente precisa olhar isso de uma maneira mais ampla. E a ONG vem com esse objetivo de trazer um padrão, um olhar do que existe de programas internacionais que funcionam, o que a gente tem de opções de trazer do que existe lá fora que funciona do Brasil, porque o Brasil é um país tão amplo, tão gigantesco, cada estado, cada cidade tem uma realidade diferente, e a gente olha para os nossos materiais e hoje a gente já atende
12 municípios, 5 mil crianças, a ONG existe há 6 meses. E já tem tudo isso? Já temos tudo Uau! isso. A gente tem pessoas de professores, diretores, coordenadores de escola de vários lugares do Brasil entrando em contato, solicitando apoio, recursos, materiais, porque a demanda está muito alta do tema nas escolas. Porque a gente não imagina. Você precisou viver na sua família, Cristiane, para entender que o bullying é coisa séria. Foi isso mesmo. E que o bullying não tem graça. Exato. Quem ri e se diverte com isso, essa pessoa, para mim, não tem nem pingo de consciência, nem caráter. Porque isso não tem graça. E muitas vezes, aí eu vou até depois conversar com a Miriam, porque muitas vezes isso nasce em casa, esse comportamento. Ou talvez a pessoa tenha sofrido, superou aquilo, mas ao invés dela transformar aquilo numa coisa boa, ela agride porque ela foi agredida. Tem muitas coisas que envolvem o bullying. E é uma palavra em inglês, mas o mundo todo assumiu essa palavra. E quando se fala em bullying, todos entendem o que é. Né? Mas nem todos sabem as consequências. E como cuidar? Eu acho que como cuidar é difícil também. Quando acontece, o que você faz? São crianças, geralmente. O que você faz? E a gente comete erros ao longo desse processo de achar que é filho, vai lá e conversa com ele. E não é. Eu acho que a gente precisa buscar os adultos da relação. Na nossa casa, a gente precisa perguntar para os nossos filhos se ele é telespectador. Ele é telespectador, ele está vendo o bullying acontecer e está sorrindo. Filho, você está vendo essa ocorrência? Avisa o adulto precisa se posicionar, o professor, os pais, a pessoa adulta que está perto, às vezes, de uma situação numa quadra, precisa chamar a atenção, precisa conversar sobre isso. E às vezes a gente conversa em alguns grupos, os adultos falam assim, se eu ver acontecendo, o que eu faço? O que eu faço? Bom, primeiro você tem que chamar a criança, você tem que acolher o agredido, né, a vítima, e tem que trazer o agressor também para uma conversa para ele entender o quanto ele está machucando. E à medida que a gente vai se aprofundando nisso, a gente percebe que existem crianças, como você mencionou, Rita, ele faz a agressão porque ele já passou por isso, ou porque ele sofre com algo que aquela criança tem que ele não tem. Eu acho que o momento que eu estava mais assim abatida com o que aconteceu na nossa família, eu acabo tomando conhecimento de um menino que ele batia sistemicamente no mesmo menino quase todos os dias. E a escola chamava atenção, advertia, até que um dia uma psicóloga decide de fato ouvir essa criança. E ele fala assim, por que você bate nele? E eu acho que é os porquês, por que você faz isso? Ele fala assim, o pai dele traz ele para a escola todos os dias e o meu não. Você vê que é uma coisa tão simples e que você sensibiliza, foi um momento assim de sensibilizar o meu lado, e aqui a gente não vai se aprofundar um pouco na nossa história, mas traz uma versão, e a nossa ONG ela tem como princípio, ame o seu próximo como a si mesmo. Tá aqui? Tá aqui. Ele faz parte do tá bem miudinho do nosso aqui. logo. E por que isso, gente? Nós precisamos, de fato, seguir algo que já foi escrito lá atrás, né? Olha, tá marcado bem aqui nesse cantinho, aqui nessa letrinha miudinha aqui, ó. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Tá bem nessa letrinha miudinha aqui. Jesus nos ensinou isso, né? Então, a gente tratar o próximo como a gente se ama, como a gente quer cuidar da gente, é um ponto de partida maravilhoso para a gente poder mudar essa perspectiva. É o adulto amando a criança, é a criança amando o seu amigo, é a criança que tem problemas físicos. A gente até conversava um pouquinho antes do programa começar, a Miriam que trabalhou, né, Miriam? Eu sou faladeira, então acho que vou deixar a Miriam falar. Eu tô aqui esperando uma brechinha também para poder passar a bola para a Miriam, porque ela falou sobre conversar, Miriam. E não é só acolher o agredido, mas conversar com o agressor. E na sua função, na sua profissão como assistente social, você leva essa conversa, você sabe como profissional, como abordar, como entender, acolher, perguntar, mas nem todos sabem como fazer isso.
se você puder nos orientar, nos dar dicas de como fazer essas abordagens, tanto para um quanto para outro e para as famílias. Eu acho que um dos caminhos mais importantes que a gente tem, até independente da faixa etária, né, da criança, do adolescente, do adulto, é você entender o contexto que ele está inserido. Porque esse contexto vai te dar conteúdo para até saber como abordá-lo, como acolher aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, aquele adulto já enrijecido, né, do bullying, né? Então ele tem aquela frase popular, né? Eu passei por isso, mas eu não morri. Né? Não morreu, mas tem um monte de consequências que vive na vida adulta também. Então é você entender esse contexto que está inserido e ter uma abordagem jamais de ataque. Né? Você não pode fazer isso, não. O que está acontecendo? Por que você não consegue olhar o outro igual você é, com as suas necessidades? Né? Então, tem que ter uma abordagem que acolhe e não que condene, que julgue, né? Que intimide, né? Que a gente de alguma forma acaba reproduzindo, porque o bullying é uma intimidação sistemática. Então, a intimidação é o mais recorrente que a gente tem. Então, se você intimida e fala, se você fizer isso de novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você não leva para uma reflexão profunda, para uma mudança de entendimento, de comportamento. Pode gerar raiva e aumentar ainda mais a agressão. Isso. Mas nós vamos continuar falando sobre isso. Eu convido você a ficar conosco. As meninas estão aqui justamente para nós esclarecermos hoje sobre o bullying. Então, não saia daí, porque vamos continuar falando sobre bullying, inclusive estatísticas que nós temos no Brasil e no mundo de pessoas que sofrem o bullying. Fique conosco, intervalo, um copo d'água e a gente volta já. De volta com o programa Mulher.com, trazendo para você hoje um tema muito importante que eu quero que você leia mais, aprenda mais, escute mais e pratique a caridade com aquele tanto que sofre o bullying quanto aquele que agride. A gente, quando vê a agressão, a gente quer partir para cima, vamos fazer pior do que quem agrediu. Então, que a gente aprenda hoje na companhia aqui da Cristiane e da Miriam a agir da maneira certa. E você, inclusive, estava falando essa forma correta de nós agirmos. Eu vou pedir a você que complete daqui a pouquinho, porque vocês trouxeram 2 telas que, inclusive, nos mostram um panorama no Brasil e no mundo, de que, principalmente no Brasil, de como o bullying está sendo tratado. E aí a gente vê, nós vamos colocar a tela, e aí você vai ver que, aí eu não consigo... Volta. Ali, olha, se você olhar a terceira linha, a gente vai colocar novamente a imagem, a terceira linha mostra que São Paulo está sendo campeão de bullying. Será que o estado de São Paulo está praticando, é a próxima tela, São Paulo está praticando muito mais o bullying do que os outros estados? Será que nós vamos... Eu estou esperando a tela entrar, mas pode ir falando enquanto isso. Por que vocês acham que São Paulo está disparado nos casos de bullying? Isso, olha aí a terceira linha, gente. A primeira é pequenininho, a segunda, a terceira linha é o estado de São Paulo, que vai até quase o final. Até pouco tempo atrás, esse termo bullying, essas questões, a gente não tinha uma fala tão grande, não fazia parte das nossas conversas, né? Então, isso é um termo e um reconhecimento, né, da realidade muito recente. Então, se você vê, nossas leis são de 2015, a primeira lei que tem relacionado a bullying. Então, as escolas começam a ter um número crescente disso, então criam-se leis, vão começando a ter diretrizes, as escolas vão tomando mais ciência dessas situações e aí assim começam-se as notificações, né, das escolas e dos serviços sobre bullying. Então, a gente percebe que alguns estados, e aí se você olhar, por exemplo, Roraima, lá consta que tem 0% de bullying. Como tem 0%?
de bullying, né? A gente sabe que isso é uma questão relacionada à nossa cultura, às nossas relações sociais. Então, a gente sabe que o bullying está presente em qualquer estado, em qualquer situação. O fato de ser zero notificação não quer dizer que não ocorra o bullying lá. Isso. Então, a gente entende que esses números significa ausência de notificação. Então, o Estado de São Paulo, ele está talvez mais entendido desse tema. As escolas estão buscando mais trabalhar com o tema e conseguindo fazer mais notificações nas secretarias. Né? Então, não é que acontecem mais casos de ocorrem em outros estados. É tudo tão novo, porque, por exemplo, a lei que determina isso como algo sério, ela foi homologada agora em janeiro desse ano. Então, imagina que a lei 14.911... A lei nasceu junto com a ONG? Nasceu praticamente junto com a ONG. Em janeiro. Em janeiro deste ano, a gente começa a falar disso de uma maneira mais séria. Então, essas medidas, os indicadores, os caminhos de denúncia, os caminhos de relatar para você poder monitorar o que está acontecendo, como a sociedade ajuda, está tudo ainda muito carente. E esse é um número no gráfico anterior que nós trouxemos. Em 10 anos, o bullying e a constatação, ainda que sem todas as medições, ele cresce 300%. A gente sai de um cenário de 38 mil casos registrados em 2013 para 121 mil casos em 2023. E o que foi feito de lá para cá e que a gente pode ver como ferramentas e mecanismos de ajuda? Nós somos esse caminho, né? Nós somos um dos caminhos. Então, a ONG está aqui para ajudar, acolher, receber a denúncia, indicar o caminho que você pode percorrer. Porque às vezes você fala assim, você vai na polícia? Será que é a polícia? Puxa, são das crianças. Você vai na polícia? Você vai no conselho tutelar? Você vai buscar um advogado? O que você vai fazer para poder ser? Eu, como mãe, eu não sabia. A única coisa que eu digo para os pais, pergunte na sua casa se seu filho passa por isso, se ele causa isso ou se ele vê isso. E sendo isso uma ocorrência na sua casa, acolha o agredido, conscientize o agressor e diga para quem sorrir, não sorrir, porque a plateia é que fortalece o bullying. Então tire a plateia, leve isso para a escola. A gente também, após as escolas, o nosso programa ele vai para as escolas, a gente capacita os professores, os discentes, tem as campanhas para os alunos criarem grupos de atuação para poder ver outros alunos. A nossa camiseta aqui atrás, ela está assim, eu protejo você. A gente precisa sair da visão do X9 que denuncia para a gente enaltecer o protetor. Está invertida as questões relacionadas ao bullying nas escolas. Mas eu vejo que a gente, em pouco tempo, o terreno é tão árido, seco, que o pouco que a gente tem feito tem se aberto inúmeras condições para a gente ajudar. Então, acho que aqui, para a região de Campinas, estamos aqui para ajudar você, mãe, você, criança. A criança, muitas vezes, não quer denunciar o que está acontecendo, porque ele sente vergonha de falar para os pais que ela está passando por isso. Ela não quer falar para o pai que ela está sendo humilhada. Ela sente vergonha. Você vai falar para o meu pai que eu estou sendo chamado de alguma coisa que... Puxa, meu pai vai ficar com vergonha de mim. Então, muitas vezes, o bullying acaba sendo tratado de uma maneira sozinha, solitária. A criança fica solitária. Então, é importante que o adulto realmente estimule esse assunto em casa, busque os canais. A gente tem 7 meses de ONG. Nós já estamos muito bem preparados em várias frentes de atuação, seja com psicólogos. A gente agradece aqui os voluntários, a gente tem voluntários, advogados, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, professores, pessoas para nos ajudar. E todos esses vão na caminhada, que inclusive a gente tem que divulgar a caminhada, que vai acontecer no dia 10. Me fala dessa caminhada. 10. A gente está assim a todo vapor aí com as nossas planejamentos, programações, né? No dia 10 de novembro, todo mundo é nosso convidado especial aí, lá no Parque do Taquaral, tá? Na Parque Portugal, né? Lagoa do Taquaral, entrada da cidade de Campinas. Na cidade de Campinas, tá? Então, dia 10, às 8h30 da manhã é a chegada, às 9 horas a gente já vai estar na caminhada. Então, você é nosso convidado especial, entra no nosso site, entra na nossa rede social no Instagram, nosso contato de WhatsApp também, né? Creio que deve estar disponível aí. A gente vai tela colocar para vocês.
e faça a sua inscrição, porque as vagas, além de tudo, limitadas, né? Limitadas. E se quiser conhecer mais também, a gente está super... Se as pessoas quiserem adquirir a camiseta, disso é revertido para a ONG? Isso. Exatamente. Então o pessoal pode ligar, nós vamos disponibilizar aí o contato para vocês, as redes sociais, para que vocês entrem e também informem-se de que forma você pode comprar uma camiseta dessa. De repente, pode ser a sua bandeira no lugar onde você anda, onde você convive, seja no seu trabalho, na escola ou em casa, no condomínio, como o que pode acontecer. E a gente disponibiliza também, né, materiais para fortalecer as pessoas que quiserem falar do tema. A gente fala muito da escola, porque a escola é o lugar de maior concentração de crianças e adolescentes, mas a gente tem histórico de bullying em condomínios, né, em serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é aquelas atividades de contraturno, em clubes. Então, onde tem aglomeração de pessoas, existe um potencial de bullying, né? Então, nós temos ferramentas e materiais disponíveis que a gente pode contribuir com quem quiser, né? Inclusive, está na minha mão aqui a cartilha de bolso, que vocês vão distribuir no dia da caminhada também. Que essa cartilha de bolso coloca o bullying não tem graça, que é o nome da ONG. Lembrando que essa letrinha aqui, olha, é a palavra de Deus. É para você fazer ao próximo só o que você quer que te façam, né? E o contrário também, não é para fazer para os outros aquilo que você não quer que faça. E aqui explica o que é bullying, né? Como identificar o bullying, ou seja, o comportamento do adolescente, da criança que muda, o que fazer se você estiver sofrendo bullying, né? O papel dos pais, ou seja, essa cartilhinha tem todas as informações e tem inclusive informações sobre a ONG e de que forma você pode entrar em contato com ela. Então tá aqui a cartilha sobre o bullying, ok? Que vocês possam aí curtir o trabalho da ONG, mas ser também divulgadores e propagadores de que o bullying não tem graça.